Olá para todos! Como prometido, hoje eu trago mais uma aula de hebraico e nessa aula eu espero dar uma ideia, uma noção de como o prédio verbal é construído. A construção do prédio verbal em si, em sua escrita, ele tem três consoantes. É o P, a letra hebraica P, o Ain e o Lamed. Nisso são todos os prédios verbais com essas três consoantes. Porém, tem prédios verbais como nif'al, que é adicionado num, e fil adicionado re, e o itpael, que é adicionado o re e o tav, que por si só tem sua fonética it. Debaixo de cada construção tem sinais diacríticos, sinais massoréticos, que representam uma vogal. Cada prédio, como foi falado na aula anterior, ele representa uma ação, tanto ativa como passiva ou intensiva. Cada prédio tem sua função específica para representar cada verbo. Como identificar um verbo que está no pa'al, piel, pual, nef'al, if'il, ou seja, como identificar? Eu trouxe um exemplo de um verbo, o verbo comer. Comer em hebraico se diz le'echol. Le'echol, o verbo comer. Se extrai a raiz desse verbo le'echol, a raiz é Aleph, Rav e Lamed. Você coloca abaixo, você tem essas três consoantes. E você compara com um desses prédios. Le'echol é uma ação ativa. Qual uma ação ativa? Pa'al. Pa'al é um prédio que representa a ação ativa simples do português. Como no português. Perdão. Aí você olha que abaixo da palavra Pa'al tem sinais diacríticos. Debaixo do Fe tem um sinal que ele representa o ar. O seu nome é Kamatz. E debaixo do Ain, tem um sinal chamado Patar, que também representa o Ain. Então fica debaixo desse verbo só suas vogais da A. Você vai pegar essa vogal, você vai transferir essa vogal para a sua raiz que você extraiu do verbo, que por coincidência também é ativo. Você vai colocar o kamatz abaixo da primeira vogal, como na ordem que está pa'al, sua construção verbal. Coloca o kamatz abaixo do aleph e coloca a segunda vogal patar abaixo do ain, do raf. Então, se tem o verbo na terceira pessoa, conjugado na terceira pessoa no tempo completo, ou seja, o verbo no passado, que representa ele, achal. Achal. E de uma forma muito simples, você nota que isso que aconteceu no verbo pa'al, com a raiz achal do verbo comer, vai acontecer em todos os verbos que derivam desse prédio verbal. Ele apenas muda o sinal diacrítico, de forma perfeita, como vogal aleph primeira, vogal aleph, perdão, consoante aleph primeira e consoante fe primeira. Então, como primeira, tanto em uma como em outra, ela tem o sinal diacrítico que vai estar abaixo da primeira, sem inverter a ordem. Eu trago um outro verbo, o verbo leacher, verbo atrasar. Você extrai a raiz do verbo, que é o aleph, het e resh. Você coloca a raiz abaixo e você vai conseguir tentar identificar qual é seu prédio verbal.
A gente identificou que o prédio verbal desse verbo é piel. Piel, como na sua primeira consoante tem o sinal diacrítico que representa o iud, irik, e abaixo do ain tem o sinal diacrítico que representa o e, o seré. Você vai baixar esse sinal com a mesma ordem que está na flexão verbal, no prédio verbal piel. Você vai pegar essas duas vogais, que é iel, e vai acrescentar a raiz. Fica iher, iher. Assim, sucessivamente, de acordo com cada prédio verbal, se extrai sua raiz e se conjuga o verbo, e nisso identificamos que o verbo seja ativo, intensivo, causativo, passivo, reflexivo e assim em diante. Essa foi mais uma aula de hebraico. Espero que tenham bastante proveito, consigam entender, pensar e rever o vídeo novamente. E boa sorte.